Olha aí, né, pessoal? Nós aqui no canal não estamos muito otimistas com a economia do Brasil, provavelmente você também não está, bem como o comércio não está otimista, a indústria não está, o pessoal dos serviços também não, e o consumidor brasileiro também não está confiando muito na economia, no andar da carruagem desse governo, ou desgoverno, melhor dizendo, Lula, com o Fernando Haddad à frente da pasta da Fazenda. Mas quem acredita que o Brasil vai ter uma melhora econômica, inclusive juros mais baixos no futuro, é a própria OCDE, né? Que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aquela que o Brasil está batendo na trave para entrar, tinha todo o potencial do mundo para fazer isso, agora com Lula ficou um pouco mais difícil, né? Mas ela projeta aqui, então, que em 2025 o Brasil vai ter uma taxa de juros abaixo de 8%. 7,8, né? Praticamente aqui, né? Quase a metade do pico que nós atingimos pouco tempo atrás. Então, realmente estão com umas expectativas, umas perspectivas muito boas para, de fato, o que se prevê no futuro do Brasil. Por que eles estão tão otimistas, né? Por que eles estão vendo que nós não estamos vendo? Bem, a resposta é muito simples. Eles estão usando os dados do governo brasileiro. Pois é, vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre esse assunto, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a OCDE publicou um relatório projetando novos números para o crescimento econômico brasileiro e também a questão da taxa de juros. E aí, de acordo com esse documento, os cortes de juros vão se manter firmes aí pelo Banco Central, vão chegar a 9,2% em 2024 e 7,8% em 2025, realmente uma queda muito grande de um ano para o outro. É certo que, talvez eles estejam até levando isso em consideração, 2025 não teremos mais Campos Neto à frente da presidência do Banco Central. Vai ser um camarada fica até melhor, né? Um companheiro indicado pelo Lula, que certamente vai descer a faca nos juros, aí, abaixar na marretada mesmo, para satisfazer as vontades do seu chefe, né? Então aí o pessoal da OCDE aqui não está muito errado olhando por esse prisma, por esse patamar não, né? Mas ainda assim uma queda substancial em relação ao que nós temos hoje, e também levando-se em consideração o ritmo que tem sido feito o corte de juros nesses últimos meses. Um ritmo bem lento, bem vagaroso. Estamos sim numa tendência de queda, ficamos na manutenção do valor de uma taxa alta durante um bom tempo, mas estamos sim numa tendência de queda, só que ela é lenta, não para chegar nesse patamar aqui lá em 2025, não é? Então, eles também preveem no relatório deles aqui um crescimento da economia brasileira de 3% agora em 2023, que é uma correção do que eles haviam previsto anteriormente no mês de setembro, né? Previam lá 3,2%, veja que aqui é uma queda considerável de um mês para o outro, e certamente eles estão revendo esses números por conta dos resultados decepcionantes em todos os setores da economia brasileira nesse segundo semestre, né? O mês de setembro foi ruim já, mas outubro e novembro estão realmente muito fracos, né? Então, com base nesses números, não dá para prever um crescimento pujante da economia nesse ano. Diminuíram um pouquinho, abaixaram um pouco a bola para 3% então em 2023. Reduziram bastante também para 2024, mas isso o pessoal meio que já espera até de forma generalizada, tá? Não é só aqui no Brasil isso não. Já esperam que, de fato, 2024 seja um ano mais devagar. Aqui no Brasil seria um crescimento de 1,8%, sendo que isso aqui representa um pequeno aumento, um ligeiro aumento em relação à projeção anterior, que era de 1,7%. E em 2025, o avanço da economia projetado por eles é um pouco superior, 2%, né? Então, eles preveem um contínuo crescimento da economia brasileira. Não tem aqui no olhar deles nenhuma previsão de recessão econômica, que é o nosso grande temor, né? Inclusive, a possibilidade de recessão técnica está aí ainda, que não é necessariamente um grande problema, porque um trimestre acaba corrigindo o outro, né? Se tem um trimestre muito bom e o seguinte é meio fraco, uma coisa acaba compensando a outra no frigir dos ovos,
no decorrer do ano, provavelmente teremos um crescimento econômico sim, né? Mas ainda assim eles não veem aqui nada negativo nesse sentido. E aí o principal gatilho que foi observado nesses dados aí, de acordo com a própria OCDE, continua sendo a demanda doméstica, que eles acreditam que vai continuar sendo forte por conta aqui do crescimento dinâmico do emprego, a queda da inflação e programas de transferência de renda. E aqui começam alguns grandes problemas. Em primeiro lugar, a perspectiva deles aqui a respeito do emprego, crescimento dinâmico do emprego, isso já não está sendo observado na prática, né? Eu tenho tratado desse tema aqui no canal, inclusive, comparando a propaganda estatal sobre o emprego com a questão do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse índice mostra, de forma geral, quantas pessoas assinaram carteira, passaram a ter um emprego formal naquele período e quantas perderam o seu emprego, quantas vagas foram criadas e quantas foram destruídas durante esse período, né? É claro que, em se tratando de emprego, temos outras variáveis também para considerar, mas o CAGED ajuda bem a ter uma noção disso. E, de fato, o Brasil continua gerando emprego. A diferença entre pessoas contratadas e demitidas é positiva, tem mais gente sendo contratada do que sendo demitida, uma geração positiva de emprego. Só que isso está num ritmo cada vez menor. Esse ritmo está desacelerando essa disponibilidade de novas vagas. Então, não é impossível pensarmos que em algum momento esse cenário vai se inverter, porque parece que a economia já está dando sinais de cansaço. E quando isso acontece, nós temos uma repercussão imediata, ou quase imediata, no emprego, né? Muita gente sendo demitida, pouca gente sendo contratada, uma inversão desse cenário. Então essa parte aqui do do crescimento dinâmico do emprego, projetando a demanda doméstica para frente, não vejo isso da forma como a OCDE vê, né? Questão da queda da inflação, eles projetam aqui 4,5% em 2023, que é um patamar agradável para o governo Lula. Convenhamos, não é o pior dos cenários, o governo PT já entregou muito pior do que isso aqui em outras épocas, né? Estaremos no lucro se for só isso aqui no acumulado desse ano. Sendo que isso aqui também não viola a questão da meta de inflação do Banco Central, que tem um limite ali estourando de 4,75%. Então estaria ali na beirada mesmo, mas ainda dentro do previsto, não seria uma grande tragédia então para o planejamento monetário. E para 2024 projetam 3,2% e 2025 3% de inflação, né? Acho isso aqui extremamente otimista, porque nos governos petistas a tendência sempre é de termos uma inflação crescente, índices que vão aumentando ano após ano. Nós vimos isso no passado, inclusive, e tudo o que se desenha no cenário econômico aponta para essa possibilidade aí, né? Pode ser que não, tenhamos uma coisa diferente, mas não vejo hoje motivos para pensar de outra maneira nesse cenário. Então, discordo aqui da questão do crescimento do emprego, discordo que a inflação vai continuar caindo, principalmente com cortes de juros que eles preveem também, né? Duas coisas concomitantes aí. Nem os Estados Unidos estão conseguindo fazer isso hoje, nem a União Europeia está conseguindo fazer. O Brasil, com Lula e Fernando Haddad, vai fazer? Eu acho que não, né? Mas, além disso, falaram também aqui dos programas de transferência de renda, Bolsa Família e tudo mais. E a gente bem sabe, nós somos brasileiros, que isso aqui não resolve problema algum no Brasil, né? Esses programas existem há décadas aqui no Brasil e a pobreza continua aí, o pessoal passando fome, a economia não decola, sempre derrapando, enfim. Isso é um band-aid que não resolve, não cura os problemas fundamentais brasileiros. E aí o Jens Arnold, que é o chefe da divisão na OCDE que cobre a ala brasileira, disse que eles estão muito positivos sobre o Brasil. Ele explica aqui que a revisão nas projeções aí se deu por conta do resultado ruim no terceiro trimestre, né? Bastante decepcionante, os meses de julho, agosto e setembro, conforme eu falei. O quarto trimestre não está muito interessante também, né? E ele diz que isso aí vai acabar repercutindo em 2024 também. E aí tratando da política fiscal, que é o grande ponto aí, o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula em matéria econômica nesse momento, né? Tem vários calcanhares de Aquiles. Esse é o principal, é o maior, o que causa mais rebuliço. E ele disse que realmente o Brasil vai continuar expandindo os seus gastos, né? Vai ter uma política fiscal expansionista. Não dá para esperar nada disso aí, só que ele acredita que
vai haver uma consolidação gradual no próximo ano para uma meta de 1% de superávit primário apontado pelo arcabouço fiscal, né? Realmente, isso aí não vai estar rolando. Posso dizer para o pessoal da OCDE, superávit primário no governo Lula, com esse monte de gastos, com esse planejamento econômico tributário completamente insano, com a curva de Laffer castigando a arrecadação brasileira, não vai rolar não. E aí vem o grande ponto aqui da história, que é de onde eles tiram essas informações, né? A consolidação fiscal pelo lado das receitas e dos gastos é esperado pela OCDE após... esperada, né? Imagina, a consolidação é esperada, né? Mas o pessoal aqui da Money Times se junta ao time de péssimos revisores de textos que nós sempre acompanhamos aqui, né? Então, eles esperam lá na OCDE isso após anúncio do governo Lula. Olha os números maceteados do Lula aí, de aumento na receita em 1,5% do PIB e despesas em 1% do PIB, né? É claro que se você tem esse cenário maravilhoso, formidável para o governo, você vai ter um superávit primário, né? Se aumenta 1,5% do PIB a receita e aumenta 1% do PIB a despesa, você tem 0,5% do PIB de superávit, né? Uma mágica acontecendo, mas cadê o governo Lula aumentando isso aqui na receita, principalmente receitas correntes, né? Realmente não vejo isso acontecendo em absoluto. A OCDE está se deixando levar pela propaganda do governo Lula e pelos dados que o governo fornece, mas nós que estamos convivendo com a realidade da economia brasileira, estamos vendo a economia ficar um pouco nebulosa, as pessoas um pouco sem confiança, nós sabemos que isso aqui é mais do que otimismo, isso aqui é irrealismo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.